Bem, pessoal da Baster, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Fábio da M Dias. A gente gosta muito do Fábio e ele também gosta muito da gente, a gente percebe. Ele é um diretor muito preocupado aí no relacionamento da empresa com os seus acionistas minoritários. Ele entende a importância disso, né? Além de ser uma pessoa muito transparente e muito gente boa. Quero agradecer muito ao Fábio. O Rodrigo, ele não está aqui hoje, mas ele deve estar escutando, ouvindo. Também agradeço ao Rodrigo aí pela interação que ele faz aí com os nossos assinantes aí durante o trimestre, o ano, né? Vamos lembrar sempre que a Baster ela não indica nenhuma compra, nenhuma venda de ações, né? O intuito aqui não é esse, o intuito aqui é sempre de trazer informações para vocês e vocês decidirem se querem ter empresa ou não, baseado em ferramentas e qualidades aí que poucos investidores têm acesso, igual vocês têm. Também vamos fazer assim aquele aviso de praxe, né? Que a gente vai discutir aqui bastante coisas do futuro, né? Perspectivas, estratégias, né? O que o Fábio possa abrir, né? E o Fábio é sempre um diretor ímpar aí nas nossas lives que a gente faz, justamente porque além de DRI, ele é diretor de novos negócios, né? Então, ele é a pessoa certa para falar bastante do futuro aí da MTIS. Mas, como todos vocês sabem, perspectivas de mercado podem fazer com que o que a gente for discutir aqui não se concretize no futuro, né? Então, o que vai ser dito aqui não quer dizer que seja certeza que vai se realizar no futuro. Então, boa noite, Fábio. É um grande prazer ter você aqui novamente. Fique à vontade. João, obrigado pela oportunidade. O prazer é todo meu. É sempre um enorme prazer, uma honra ter esse momento com vocês, aqui com todos os assinantes. E a ideia que eu queria começar, eu trouxe aqui um material, né, que para a gente passar aqui por alguns slides que vão nos ajudar a contextualizar o ano de 2020, o que aconteceu no último trimestre também, os resultados do último trimestre, e aí a gente vai falar sobre as perspectivas da empresa, sempre considerando o contexto atual de país, né, e a nossa estratégia, né. Então, deixa eu... E aí, João, você sinta-se à vontade aqui para me interromper, acho que não precisa esperar o fim da apresentação, é uma apresentação curta, mas se surgir algum ponto aqui que você já queira detalhar, explorar, assim, por favor, me interrompa e aí a gente vai dialogando, tá bom? Deixa eu colocar aqui o... Você está aparecendo, João, na tela? Acho que está, né? Vamos começar aqui. Eu queria começar com alguns destaques do trimestre, né, e do ano. Então, assim, para começar, assim, em 2020, a nossa receita líquida foi de 7,3 bilhões, um crescimento de 18,8% comparando com 2019, e o nosso lucro líquido cresceu 37,2% comparando com 2019, né? O volume de vendas do ano subiu 12%, então quando a gente fala de volume, são toneladas, né, de massas, biscoitos, farinha, margarina, e no trimestre houve uma retração de 16%, que mais adiante a gente vai explicar exatamente o que aconteceu no TRI. Ganhamos participação de mercado quando a gente compara o quarto TRI 19 com o quarto TRI 20, e ganhamos participação nas três principais categorias, em biscoitos, em massas, em farinha de trigo. A M Dias aumentou a penetração nos lares para 93% versus 92%. Essa é uma informação que a gente começou a divulgar em 2020. O que isso aqui significa na prática, né? Vida real. De cada 100 domicílios no Brasil,
93% consomem pelo menos um produto da M. Dias Branco por ano, né? Então, assim, é uma penetração nos lares muito alta quando a gente compara com outras empresas de consumo, né? Ao mesmo tempo que em 2020 a gente teve esse crescimento forte de receita, os custos aumentaram, né? Lembrando que a gente compra trigo, óleo de palma, são os dois principais insumos, são cotados em dólar, né? O real desvalorizou mais de 30% no ano, isso trouxe um impacto direto nos nossos custos, que também reduziu as nossas margens. A empresa não ficou parada assistindo a desvalorização do real e o aumento de custo. A gente realizou um programa de eficiência e produtividade que a gente deu o nome de Multiplique. Foram 188 iniciativas em custos, despesas, em todas as áreas e processos da M. Dias, com acompanhamento do Conselho de Administração, da diretoria estatutária, e a gente reconheceu nos resultados de 2020 184 milhões de reais de ganhos recorrentes que passaram na DRE no segundo semestre, e isso é um equivalente a 438 milhões de ganhos anualizados. Vamos também detalhar um pouco mais isso aqui para frente. O EBITDA cresceu 26% no ano e retraiu 34% no TRI, em função principalmente do aumento de custo e da redução dos volumes. A empresa, que aí já é algo bem assim, marcado na empresa, né? A empresa ela é conhecida também pela sua geração de caixa. Geramos 693 milhões de reais, mais do que em 2019, e houve um leve consumo aqui de 18 milhões no quarto tri. Em função dessa geração de caixa, a alavancagem diminuiu, foi de 0,8 no quarto T19 para encerrar 2020 em 0,4, dívida líquida EBITDA, e em função disso, a Fitch reafirmou o nosso rating AAA perspectiva estável pelo terceiro ano consecutivo. No campo da sustentabilidade, que também é uma das nossas prioridades, tivemos avanços importantes, reconhecimentos importantes também. Entramos na carteira do ISE, da B3, entramos na carteira do CO2. Então, assim, aqui não é o índice pelo índice, é o índice como consequência de uma série de iniciativas e projetos da empresa, né? Desde o início da pandemia, a M. Dias doou mais de 28 milhões de reais em produtos, isso em todo o Brasil, o que é equivalente a 5 mil toneladas, né? E no lado da inovação, nós demos continuidade ao nosso programa de conexão com startups, que é o Germinar, e a previsão é de um investimento de R$1 milhão na conexão com startups, e nesse ano principalmente em tecnologia. Então, aqui só é sempre importante relembrar qual é a nossa estratégia, né? Uma estratégia de crescimento, é uma empresa de consumo, tem que crescer, e o crescimento com lucratividade. Essa lucratividade está apoiada no programa de eficiência e produtividade, que é o Multiplique, que já entregou resultados concretos em 2020, vai entregar outros resultados em 2021 também, e o crescimento ele se dá através de 3 grandes avenidas, né? O que a gente chama de negócio atual, que são as massas, biscoitos, farinhas e margarinas. A gente dividiu o Brasil em 2 áreas, a defesa, que é onde a gente tem 60% de share, e aqui é uma estratégia assim, de defender essa nossa posição, e o ataque, que é onde a gente só tem 20% de share, que aqui tem uma oportunidade de crescimento mais acelerado, que é o que já está acontecendo, né? Através de investimentos em marketing, distribuição, Piraquê, que está crescendo muito, o Moinho de Bento Gonçalves, que já abastece todas as fábricas da empresa no sul e no sudeste, então é uma estratégia de crescimento acelerado que já está acontecendo. As exportações, que cresceram 3 dígitos em 2020 e nos últimos 6 anos cresceram 30% por ano, representam 3% da receita, vão representar mais no futuro, e a gente está, assim, a empresa está muito entusiasmada e confiante que essa é uma outra avenida de crescimento muito promissora, que vai entregar a receita, a margem e retorno. E a gente segue avaliando outras categorias, principalmente mercearia seca, e aqui pode ser
a gente pode ter movimentos tanto na via orgânica quanto inorgânica, né, olhando categorias sinérgicas, em mercearia seca, saudabilidade, então constantemente na nossa agenda de M&A, a gente avalia essas oportunidades. Aqui, voltando para os resultados do ano, né, falando de receita, de 2019 para 2020... Só um pouquinho, Fábio, só um pouquinho. Sim. Explique melhor que essa mercadoria secas aí para o investidor e como que vocês podem fazer para atacar essa nova, ou incrementar esse lado aí de crescimento de volume de receitas aí. Eu vou até dar exemplos concretos que já estão acontecendo, né? Assim, há 4 anos nós lançamos uma linha de torradas, né? Então a torrada ela se encaixa no que a gente chama de mercearia seca, que assim, o que não tem, a gente não está falando de carnes, de lácteos, de bebidas, não é isso, né? São produtos que têm alguma sinergia com o que a gente já vende, seja do ponto de vista de marca, de distribuição, de força de vendas, eventualmente até de insumos, né? Então, a torrada, ela está na cadeia do trigo, ela vai no mesmo caminhão, ela é vendida nas mesmas marcas que a gente tem, então é isso que a gente chama de mercearia seca, né? Agora, tem uma outra avenida de crescimento, que é um mercado que ainda está aberto, que é o de saudabilidade, né? Então, o que a gente também está estudando, snacks, que a gente já tem 2 marcas no Nordeste. A Piraquê tem snacks, tem o presuntinho, o queijinho, são produtos que têm apresentado um desempenho muito bom. Vamos lançar outros snacks na marca Piraquê também. Então, assim, é esse tipo de crescimento de outras categorias que a gente avalia, né, através do desenvolvimento interno ou mesmo pela aquisição de marcas e empresas. Então, pelo que eu entendi, essa parte de mercadoria seca vocês estão vendo até para comprar concorrentes aí, né? Não precisa Sim, falar nada. a gente tem uma, não, obviamente sem citar nomes, mas também não hoje cerca de 60% da nossa receita vem das empresas que foram adquiridas desde 2003. A gente mantém uma agenda ativa, né, de prospecção e de avaliação de oportunidades. Obviamente a gente não pode entrar no detalhe aqui de nomes, porque isso tem uma confidencialidade, mas estrategicamente o crescimento inorgânico ele faz sentido e está conectado ao nosso plano. Beleza. Então, legal, João, obrigado pela pergunta. Então, voltando aqui para o resultado do ano, né, olhando 20 versus 19, a área de defesa, que é o Norte e Nordeste, cresceu 15%, com uma receita total de 4,5 bi. A área de ataque, que é onde a gente vê mais oportunidade de crescimento, teve uma expansão de 20%. O mercado externo cresceu mais de 200%, isso tanto no ano quanto no trimestre, né? O quarto tri, a gente já viu um cenário de consumo diferente, né? Houve uma leve retração aqui na área de defesa, em receita, e uma leve expansão na área de ataque. Aqui eu queria abrir um parênteses, né, para explicar um pouco o que a gente observou ao longo de 2020. Né? A gente viu 3 grandes momentos em 2020. O primeiro trimestre, que praticamente não teve impacto de pandemia, né? A gente cresceu, as margens cresceram, o EBITDA, o lucro, né? Então, e tudo em linha com a nossa estratégia, né? O outro momento foi o segundo e o terceiro trimestre, né? O que aconteceu nesse período? Assim, teve, ao mesmo tempo que a demanda aumentou, né? E aumentou porque, assim, houve migração do consumo fora do lar para o consumo dentro do lar, então a gente atua mais no consumo dentro do lar, então para M Dias houve aumento de demanda, né? Teve a questão do auxílio emergencial, que aumentou a demanda também, principalmente nas classes C, D e E, né?
E acho que toda essa questão e outras questões também relacionadas à pandemia, né? Mas auxílio emergencial, maior consumo dentro do lar, e no primeiro momento ali no começo de abril os consumidores se estocaram, né? Isso assim aumentou o patamar de demanda, né? O que aconteceu no segundo e no terceiro tri. Ao mesmo tempo, os custos aumentaram muito em função da desvalorização do real, né? E o que a gente observou assim, é que o setor fez muito caixa via aumento de volume, né? E o último momento desse ano, o terceiro e último momento desse ano, foi o quarto trimestre. O que a gente viu no quarto trimestre? Uma inversão da tendência de demanda, enquanto a demanda cresceu muito no segundo e no terceiro tri, no quarto tri a demanda retraiu, né, principalmente nos meses de novembro e de dezembro, enquanto o custo aumentou mais, né, mesmo comparando com o terceiro trimestre. A gente já começou a ver um esforço da indústria em repassar preço, a gente fez um repasse antes da concorrência, sofremos um pouco aí nos volumes, que é o que imagino que você já tenha observado nos resultados, explica um pouco essa leve retração aqui de receita na área de defesa e um crescimento mais baixo na área de ataque. Então, assim, foram três grandes momentos em 2020. O primeiro tri, sem impacto pandemia, tanto na receita quanto no custo. Segundo e terceiro tri, forte aumento de demanda, ao mesmo tempo que teve um forte aumento de custo. E o quarto trimestre, uma demanda menor, que aí houve redução de auxílio emergencial, assim, as pessoas voltando a consumir fora de casa, e uma preocupação maior com o desemprego e com toda a situação macroeconômica, né? Ao mesmo tempo que os custos também subiram. Voltando a falar um pouco aqui de receita, uma questão importante, né, que ela conversa com o curto prazo, mas com o longo prazo também é a inovação, né, muito foco de inovação aqui em biscoitos, que é a nossa principal categoria e com a margem maior, né, aqui só dois exemplos, né, a Vitarella no Cracker, que é esse produto que chama Tostadinha, tem sido um sucesso de vendas, a marca Piraquê, que é a nossa marca mais premium, adquirida em 2018, né, está crescendo muito, né, assim, não só no Rio, mas em todo o país. A gente teve lançamentos importantes, assim, eu queria destacar o leite maltado, que já é um item tradicional da marca, né, e que a gente lançou um outro leite maltado coberto de chocolate que tem sido um sucesso de vendas. Está vendendo muito esse produto, é um produto muito bom, né, com posicionamento de preço bom, ele vende bem no Rio de Janeiro, que é o estado de origem da Piraquê, mas está vendendo também em São Paulo, Minas Gerais, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, no país todo. E o resultado disso é esse gráfico, né? Esse número aqui é o valor em reais que a inovação contribuiu para as vendas em cada trimestre, então a gente vê um crescimento forte aqui do quarto T19 para o quarto T20, e mesmo olhando o ano, nitidamente tem uma contribuição muito maior da inovação de biscoitos nos resultados. Mantivemos uma agenda bem ativa em marketing, fizemos no segundo semestre a maior campanha de marketing da história da empresa, concentrando os recursos nas 6 principais marcas, Piraquê, Vitarella, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, respeitando a proposta de valor e as categorias de cada uma dessas marcas. Então, teve aqui foco em leite maltado na Piraquê, a Vitarella no Cracker, a Adria, obviamente, em massas, participação de youtubers, muita mídia no ambiente digital, e o resultado concreto disso, além da receita, foi um aumento da penetração nos lares em todas essas marcas. Então, só para dar aqui exemplos, né? A marca Piraquê tinha 22,8% de penetração nos lares, passou para 24,8%. Vitarella cresceu, Adria cresceu, Fortaleza também, Isabela, que está no sul, foi de 13,8 para 14,2. Então, é um investimento que já mostrou resultados, com foco, obviamente, no curto prazo na geração de receita, mas principalmente no fortalecimento das marcas para o longo prazo. A gente, eu imagino que vocês já têm essa visibilidade, mas assim, é sempre bom a gente resgatar que a M Dias não depende de nenhum canal, né?
Aqui o chart mostra a participação de cada canal na nossa receita de 2019, na receita de 2020. Houve aqui uma leve mudança de mix, o varejo diminuiu um pouco, ao mesmo tempo que os distribuidores cresceram, né? Mas se a gente olhasse os números nominais, houve crescimento de receita em todos os canais. É que alguns cresceram mais que outros, como, por exemplo, os distribuidores, que a empresa está muito mais ativa nesse canal, fora do Nordeste, para aumentar a nossa distribuição numérica, ganhar capilaridade e entrar em novos pontos de venda. Aqui, destacando de novo o distribuidor, a gente tinha 33 distribuidores em 2019, passamos para 70, um aumento de 37, e desses 37, 28 novos distribuidores na região de ataque, que é onde a gente tem a maior oportunidade de crescimento. A Piraquê é sempre importante destacar. A Piraquê representa cerca de 11% da nossa receita, um pouco mais quando a gente olha só biscoitos. Em biscoitos, a Piraquê cresceu 13% no ano passado. Ela se consolida como a nossa marca premium na categoria, tem o preço médio 80% acima do valor médio do mercado, está um preço ali muito próximo do preço das multinacionais, ou seja, é premium, cresce, tem margem boa e gera valor. Então, foi uma aquisição muito acertada, essa que a gente fez em 2018. E olhando aqui os resultados do último ano, a marca ganhou market share volume, ganhou market share valor e aumentou a penetração nos lares em biscoitos. O e-commerce é um canal novo para a M Dias, a gente não atuava, né? Estava ali no nosso planejamento estratégico, mas não como prioridade. O que acho que essa pandemia, além de outras coisas, né, assim, acendeu algumas luzes, né? Uma delas foi a do e-commerce, o consumidor assim mais ativo nesse canal, principalmente na categoria de biscoitos. A gente rapidamente organizou um time, colocou as principais marcas e categorias nessas plataformas, que são as principais do mercado, e no primeiro ano a gente já fez quase 11 milhões de reais de receita. Obviamente é um valor baixo quando a gente compara com 7 bi de receita da M Dias, mas é um começo, e é um começo num canal que tem se mostrado bastante promissor. E as nossas marcas, elas também se mostram muito competitivas, principalmente a Piraquê e a Adria. O nosso market share, volume medido pela Nielsen, em biscoitos e massas, a gente ganhou share no final de 19 para o final de 20, em biscoitos, e a mesma coisa em massas. No curtíssimo prazo, houve uma leve retração, né, tanto em biscoito quanto em massas, e o motivo aqui é que a gente aumentou os preços, assim, somos líderes de mercado, aumentamos os preços antes da concorrência, então é normal, no momento que se aumenta preço, perde um pouco de volume, aquele quarto trimestre teve uma demanda também menor, então houve aqui uma leve retração de market share, né? Mas a empresa segue líder com 1/3 do mercado, um outro 1/3 com 5 empresas e outro 1/3 bem fragmentado, né? Essa é a foto de biscoitos e a foto de massas é muito parecida. As exportações, né, tem sido aqui motivo de muito orgulho, né, e assim, e fruto de um trabalho bem árduo aqui do time de exportações, mas dos outros times da empresa que também apoiam, inovação, marketing, indústria, mesmo a controladoria para fazer as contas das margens, né, então, se olhar num horizonte aqui maior, assim, esse negócio, né, de exportação aumentou em 10 vezes, né, houve um crescimento muito forte aqui de 2019 para 2020. Isso é fruto de execução, de novos produtos, novos países, novos clientes. Tem, obviamente, um impacto positivo aqui do câmbio, o produto ficou mais competitivo. E no segundo trimestre, a gente teve algumas vendas pontuais para a América Central, para atender alguns programas de ajuda humanitária. Mas mesmo expurgando essa venda, houve um crescimento aqui de 3 dígitos de 2019 para 2020. Então, assim, a gente mantém o nosso plano, né, de seguir crescendo pelo menos dois dígitos as exportações e que essas vendas representem cada vez mais
ter uma representatividade cada vez maior nos nossos resultados, né? Aqui alguns produtos que foram desenvolvidos especificamente para exportação, tem farinha, tem torradas, tem margarinas, alguns biscoitos também para alguns clientes nos Estados Unidos, ou seja, o negócio está indo muito bem, né? E deve manter um ritmo acelerado de crescimento. Saindo um pouco da receita, entrando aqui no resultado, né? Eu vou detalhar um pouco aqui os fatores positivos e negativos, mas é importante aqui passar por esse programa que acho que assim, enquanto o custo subiu muito pelo câmbio, teve toda aquela volatilidade de demanda, a empresa não ficou parada, não ficou assistindo, né? Assim, o que estava no nosso controle, a gente trabalhou, melhorou, evoluiu e gerou resultado, né? Exemplo disso é o programa Multiplique, que envolveu 188 iniciativas no custo e nas despesas. Encontramos 184 milhões reconhecidos no segundo semestre, que anualizando a gente chega em 438. Aqui só alguns exemplos, né? O número à esquerda é sempre o que foi reconhecido no ano, e o da direita é o anualizado. Então, teve substituição de insumos, transferência de produção de gordura vegetal do Rio de Janeiro para ser 100% em Fortaleza, malha logística, teve aqui 10 milhões no ano e 14 anualizado, adequação do perfil de frota, uma série de questões administrativas, como o plano de saúde, que a gente consolidou os planos, refeitórios, operador de trade marketing, limpeza, né, que aí são iniciativas assim bem assim, detalhadas, né, e otimização da estrutura, né, mas isso aqui no conjunto foram 184 no ano e 438 anualizando. Aqui esse é o único slide que ele está mais, entre aspas, aqui poluído, mas ele é uma explicação, ele merece ser explicado, né? Porque, assim, realmente mostra, assim, o que ajudou no resultado, o que não ajudou, o que a gente conseguiu controlar e o que estava fora do nosso controle, né? Então, vamos olhar o ano, porque o TRI tem o mesmo racional. Então, a gente partiu de um EBITDA, aqui é tudo contábil, tá? Não tem nenhum EBITDA ajustado aqui, tudo contábil. Partiu de um EBITDA de 772 em 2019 e terminou 2020 com EBITDA 974, né? O resultado, que é preço, volume, despesas e custos sem câmbio, sem efeito câmbio, gerou 422 milhões de reais, né? O que daria um subtotal de 1,2. Os ganhos do Multiplique entregaram mais 184, só que seria um subtotal de 1,3. O câmbio tirou 688 milhões de reais do resultado, a desvalorização de mais de 30% do real. Lembrando que 40% do nosso custo 60% do nosso custo é dolarizado, que é trigo e óleo de palma, né? Lançamos uma política de hedge, conseguimos mitigar um pouco, no resultado até o EBITDA 16 milhões e outros 9 milhões que ficaram no resultado financeiro. Mas foi um impacto muito forte do câmbio no resultado, que aí leva esse 1,3 para 700. E tivemos alguns resultados favoráveis e desfavoráveis não recorrentes. 340 milhões aqui, principalmente de créditos tributários e despesas não recorrentes com Covid, reestruturação e integração da Piraquê. Então, assim, são muitas variáveis e algumas até novas ao longo de 2020, né? Aumento de demanda, redução de demanda, desvalorização forte do real, isolamento social, tudo isso, assim, mexeu no mercado, mexeu na demanda e, consequentemente, nos resultados. Mas o principal efeito negativo do ano foi o câmbio. E a mesma coisa para o trimestre, né? Um efeito do câmbio de 198 milhões de reais, com um ganho do Multiplique de 98, mas que não foi suficiente para compensar o impacto do câmbio. Lançamos a política de hedge, né? E a política de hedge cobre 3 frentes: o hedge da moeda, o hedge das commodities e o hedge da dívida, né? O hedge da moeda, que é o cambial, a gente tem uma cobertura que pode chegar a 80% do fluxo de caixa em moeda estrangeira projetado para 6 meses, e aí a gente vai atualizando isso todo mês,
existe um comitê de RED que se reúne mensalmente com o CFO, com os controladores, com especialistas da área, e aí são tomadas as decisões de montar ou não montar posições, né? Sempre com NDF e opções. E o RED da dívida, a gente tem uma dívida em moeda estrangeira, mas ela está 100% swapada para o CDI. Falando um pouco aqui do nosso programa de relações com investidores, né? A liquidez aumentou no ano, aumentou 57%, e aí acho que é um tema aqui que interessa para todo mundo, né? Assim, até o João comentou no início, para a gente é muito importante, assim, estar aqui, né? Compartilhar os resultados, o que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar, né? Então, a gente já tem, aqui é uma média, né? Foram quase 80 mil acionistas individuais na nossa base, e em 2015 eram 1.800 pessoas, né? Então teve um crescimento aqui bem importante, né? E segue aumentando. A gente lançou um programa de recompra em 2020, em janeiro, que é válido até janeiro de 2021. No slide seguinte eu vou falar da nova política de dividendos, a gente também está mais ativo nas redes sociais, e aí exemplo aqui desse momento aqui com vocês. A política de dividendos, ela passou por uma evolução no final do ano passado e está valendo agora em 2021. A gente fazia um pagamento por ano, a gente passou a fazer, vai fazer agora em 2021 5 pagamentos, 4 fixos, que são trimestrais, de 5 centavos por ação, e um variável, né? E o payout foi de 40% para 60%, que é o payout do lucro líquido distribuível, que é o lucro líquido total, menos os incentivos fiscais. E aqui já está o nosso cronograma de pagamentos para o ano de 2021. Então, o primeiro vai ser no dia 22 de abril, aí vem 3 de maio, referente aos resultados de 2020, e aí, consequentemente até o final do ano. A distribuição aumentou no ano passado de 85 milhões para 145, aumento de 81%. Então, assim, foi um ano que tudo subiu, né? Receita, EBITDA, lucro, ROIC também melhorou um pouco, os volumes, a distribuição de dividendos, o market share, a penetração dos lares. Obviamente, quando a gente olha no detalhe, a gente vê situações um pouco diferentes trimestre a trimestre, mas foi um ano, o ano fechado teve resultados muito bons. Emitimos um CRA em março desse ano, primeiro CRA da M Dias, título verde, é um CRA verde, né? Uma demanda muito forte, quase 3 vezes acima do valor inicial, captamos 811, rating AAA, 2 séries, 7 anos e 10 anos, reduzimos o custo da nossa dívida e alongamos a nossa dívida. Então, assim, a M Dias já tinha um balanço muito forte, né, segue com uma alavancagem baixa, que nos habilita a fazer investimentos de forma orgânica e inorgânica, e agora a gente está com uma dívida no longo prazo, né, 7 e 10 anos. Seguimos investindo e fazendo parcerias com startups. O desafio desse ano é a indústria, muita tecnologia, vamos colocar R$1 milhão, investimos em startups, exemplo aqui a Mandala, conheçam a Mandala, acessem o site, é uma empresa é uma startup de São Paulo que opera em alimentos que não tem, sem os 20 principais alergênicos, pratos congelados, e que vai lançar produtos muito bacanas agora nas próximas semanas. Na área da sustentabilidade, aqui os indicadores que todo trimestre a gente divulga, né? Foi um ano de muito reconhecimento, segundo lugar no Prêmio Abrasca de relatório anual, entramos no ISA, entramos no ICO2, passamos a divulgar as nossas emissões no CDP, oficializamos a adesão ao Global Compact, que é o Pacto Global da ONU, né? A questão da Abrasca, e assim, a gente sempre se orienta pelos ODS, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E foi um ano, como eu coloquei, de muito reconhecimento, né, entre as melhores da Dinheiro,
top of mind na Folha, o troféu Transparência, o prêmio Abrasca e reconhecimento também do ponto de vista de startups. João, acho que aqui foi um panorama aqui do que foi o ano de 2020, passando um pouco aqui pelas questões mais importantes do trimestre, tocando aqui também em questões que são estruturais e que conversam com o longo prazo da empresa. Legal. Excelente explicação, Fábio. A única coisa que eu não gostei é que, para mim sair aqui do escritório, para mim chegar na minha casa, tem um supermercado nesse meio do caminho. E com esse biscoito maltado aqui, eu já vi que eu vou engordar 1 quilo hoje. Então, não pode pôr essas fotos aqui na hora da janta. Mas você aproveita e compra um pouco de Adria também para o jantar. Né? Eu já estou tomando café com aquele biscoito. A farinha para fazer um bolinho depois, também já para deixar pronto para o café da manhã. Café da manhã eu já estou tomando com o biscoito da piraqueja. Já estou engordando por causa disso, porque você come bastante, né? Muito bom. É que é bom, o produto é bom. É ótimo. Vamos falar um pouquinho mais do quarto trimestre do volume, que é a grande dúvida do pessoal ainda. Teve a queda do volume. Todo mundo já entendeu o que foi. Teve aumento de preço, diminuição do auxílio emergencial, né? Vocês subiram o preço, a concorrência não acompanhou, isso é normal, a empresa líder sempre sobe na frente, né? Mas dá uma visão, um overview aí de como está em 2021, né? Olha, essa questão do volume, o que você puder abrir. Tá bom. 2021, a gente já fez um primeiro aumento de preços. Normalmente a gente aumenta os preços entre o segundo tri e o terceiro tri. Nesse contexto de custos elevados, principalmente em função do câmbio, a gente achou mais adequado fazer um aumento, um reajuste de tabela para que reflete a situação de custos, né? Para a empresa ir recompondo margens ao longo do ano, né? As margens, vocês viram, assim, margens abaixo do nosso patamar histórico, principalmente o quarto trimestre, né? Então, assim, a gente precisa recompor essas margens, é muito importante, isso aí faz todo sentido, né? Então, aumentamos os preços em 10% no começo desse ano, né? É normal aumentar preço, perder volume, principalmente num cenário de demanda com muita incerteza, né? Todo mundo preocupado com pandemia, o varejo também, né? E o que a gente está observando agora, assim, acho que os agentes do nosso mercado, né, a indústria, o varejo, o consumidor, estão buscando um outro equilíbrio, né? Porque as peças se mexeram muito ao longo de 2020 e tem muita incerteza para 2021, né? Então a gente falou, vamos pôr os preços no começo do ano, os volumes provavelmente vão sofrer um pouco, mas em algum momento, assim, o setor vai encontrar esse equilíbrio e a receita vai voltar com a tabela nova. Então, assim, essa é a nossa expectativa. Então, é um período aí de transição entre final do quarto tri, começo de 2021, para o setor achar um equilíbrio novo, né? Tá. Vou falar um pouco de custos, então. Claro, a gente está vendo o dólar, né, como principal problema assim, de aumento de custo aí, óleo de palma, farinha de trigo. Como que está a questão do consumo da commodities, né? Você tem uma pressão também no consumo, a China está puxando, a Ásia está puxando, está tendo essa, além do preço do dólar, está tendo esse aumento da commodities em si, o preço em dólar, por exemplo? Tá, assim, o trigo aumentou um pouco, e o óleo de palma aumentou mais, né? Tem sim essa questão de China, principalmente no óleo de palma, tem até uma questão de aumentar o uso desse insumo em biocombustível, então isso obviamente pressiona os preços globais. O trigo que a gente vê assim, é que tem mais oferta do que demanda, né? Então, assim, olhando apenas os fundamentos, em algum momento esse preço deveria voltar, mas, assim, são tantas incertezas, tantas peças se mexendo que é muito difícil, assim, afirmar ou dar qualquer tipo de garantia que isso vai acontecer, né?
Então, assim, essas são as coisas que a gente não controla, né? Agora, o que a gente tem que fazer, assim, é ter um cenário base de volume que a gente tem para o ano e fazer, assim, tentar fazer ao máximo, assim, as compras nos momentos acertados, né? E a M Dias, ela tem acesso a trigo no mundo inteiro, né? A gente compra no Brasil, compra na Argentina, compra nos outros países do Mercosul, compra na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a gente consegue mudar o nosso mix, né, conforme os preços globais se comportam, né? Mas tem sim, tem pressão do preço da commodity em dólar, mas a maior pressão, o principal ofensor em 2021 e no começo desse ano é o câmbio. Eu fui dar um chat esses dias, me perguntaram uma coisa que eu achei até surpreendente, para mim era quase impossível, né? Não sei nem se é verdade. Falaram que a Embrapa está desenvolvendo um trigo aí para o centro-oeste brasileiro, né? Não sei se é verdade ou não. Se for verdade... Tem alguns projetos sim, viu, João? Assim, tem projeto, assim, tem esse daí que você comentou, tem projeto também no Ceará. Assim, a gente torce para que isso, assim, ganhe escala, né? Mas, assim, ainda é um volume pequeno, né? Vai fazer impacto para vocês. Não, nesse momento não. Nesse momento não. Tomara que faça no futuro, mas nesse momento ainda não, né? A gente acompanha isso daí de perto. A gente não atua, a gente não planta trigo e não é a nossa ideia, né? A nossa cadeia começa quando a gente compra o trigo e produz a farinha, né? Até vender o biscoito para o varejista, né? Mas a grande produção de trigo hoje no Brasil está no Rio Grande do Sul e no Paraná, assim, e a gente tem moinho de trigo nos dois estados, além dos moinhos no Nordeste. Eu até achei que isso era estranho, porque eu sabia que o trigo precisava de um clima mais frio, né? Mas a Embrapa é muito excelente, né? Eu sempre falo que as instituições brasileiras a maioria delas estão dentro das melhores do mundo. Vou falar um pouquinho de hedge de insumos, né? Vocês conseguem fazer um hedge, ou estão conseguindo fazer um hedge para frente, por exemplo? Vocês pegam aí, você acha um preço bom e compra a produção de óleo de palma para 6 meses. Vocês conseguem fazer isso travando ou vocês não estão fazendo isso? A gente faz, geralmente a gente tem para 3, 4 meses entre o insumo que já está armazenado na empresa e o insumo que está em trânsito e que está com dólar, com preço fechado em dólar, né? Isso a gente faz há muito tempo, né? O que teve de novidade a partir de julho foi o hedge da moeda, né? Que é na hora de pagar aquela compra em dólar, né? Isso a gente não fazia, a gente começou a fazer em julho, né? E aí, assim, o nosso horizonte é proteger até 80% do fluxo de caixa em moeda estrangeira para 6 meses. Essa é a política e são 6 meses que são móveis, né? No fechamento de dezembro, a gente estava com uma cobertura de 72% para o primeiro semestre, né? E a gente está sendo, assim, bem cirúrgico nesse momento, porque, assim, são poucas oportunidades que aparecem, porque o câmbio está num patamar elevado, né? Mas, assim, quando ele cede um pouco, a gente monta algumas posições via NDF e opções. Passar um pouquinho para perguntas e respostas, porque ontem eu já não consegui fazer, o pessoal fica meio triste quando a gente não consegue fazer, que é bom, porque a gente não consegue pensar em todas as perguntas, né? E a gente está com uma assistência aqui muito grande, já posso te afirmar isso daí. Os primeiros 20 aqui estão dando aí elogios para você e elogios para M Dias, né? Ah, legal, obrigado. Falaram aqui que foram na M Dias no Rio de Janeiro, gostaram muito da apresentação. A primeira pergunta vem do Bala de Prata, perguntando a evolução da market share do quarto trimestre de 20, mas esse você já explicou, né? Acho que está explicado. O Alcio está perguntando, a companhia está estudando atualmente algum movimento de aquisição, considerando oportunidades que a crise atual pode estar gerando? Eu sempre falo que a crise, né, ela machuca a empresa, né, claro, né, nunca é bom, mas ela sempre cria oportunidades, né? E baseado nessa geração de caixa forte, dívida baixa que vocês têm, né,
Vocês têm uma estrutura de capital hoje, né, que pede, né, que está pedindo aí um capex inorgânico aí, né? O que você pode abrir sobre isso? A gente estuda assim, viu, João? É assim, e não é, isso não é novidade, já tá, isso faz parte do nosso crescimento, né? Então, assim, não tem aqui, é, aqui não tem uma notícia nova, né? Que a M Dias ela tem uma frente de M&A e assim ela mantém uma agenda prospectiva e um pipeline, né? Obviamente, assim, a crise ela traz algumas oportunidades, mas assim tem oportunidades que a gente já estava estudando há um tempo, né? Então a gente obviamente olha as oportunidades no nosso mercado tradicional, né? Massas, biscoitos, farinhas, margarinas. A gente olha, tem olhado muito saudabilidade, né? Que assim a gente vê esse mercado como um mercado bastante promissor e Fale um outras. pouco mais desse mercado. É um Explique melhor. mercado assim. Ele ainda é um mercado nicho, né? Um mercado com muitas marcas, com marcas assim muito bem desenhadas, a proposta de valor também, produtos muito bons e que ele tem assim uma oportunidade grande se for conectado com uma empresa que tem distribuição, entendeu? Então assim o preço médio é bem alto, né? Tá ainda assim num público ainda mais AB, mas assim a gente imagina que tem um potencial enorme de dar escala. Quais são os produtos que você vende nesse mercado? Putz, tem uma série de produtos, viu, João? E aqui não é guidance de nenhum movimento, mas assim, tem cereais, mesmo, sei lá, chocolate, barrinhas, proteína, assim, tem uma série de produtos, biscoitos, massa que não é à base de trigo, snacks, tem snacks de grão de bico, de beterraba, assim, tem uma série de produtos, tem uma série de produtos, né? E a gente vê esse mercado com bons olhos, né? Um mercado que está aberto ainda, que tem muito potencial, né? E a gente olha também outros mercados que já são um pouco mais consolidados, mas que podem ser sinérgicos ao nosso negócio, né? Chocolatado, chocolate, panificação, só até itens que no passado recente a gente incluiu no nosso objeto social. Então a gente Bauxita, mantém sim uma agenda prospectiva dessas categorias. o Bauxita está perguntando do plano de expansão para o exterior, orgânico e inorgânico. Se pensar como ambição, assim, a empresa ela quer em algum momento ser um player internacional, né? Assim, o primeiro passo é a exportação, né? E tem que ganhar o jogo na exportação. A gente está fazendo um bom trabalho e é o que os resultados mostram. Uma margem boa com crescimento acelerado. No futuro, assim, pensar numa unidade produtiva fora do país ou numa unidade comercial mais robusta, eventualmente uma aquisição, é algo que está no nosso radar, né? Agora, e a gente monitora as oportunidades. Só que neste momento, fazer uma aquisição fora, com esse cenário de câmbio, né? A gente entende que não faz muito sentido, mas a gente continua monitorando. O Alves está perguntando se vocês entendem, devem priorizar a necessidade de dolarizar a receita, né? Isso daí vocês vão fazer com calma, como você acabou de explicar, né? Conforme vocês forem expandindo, ou vocês vão pegar a sua receita em reais e vão fazer um swap, por exemplo. Você tem plano de fazer através do instrumento financeiro ou somente através da expansão de exportações? De swap de receita, não. Nesse momento não tem nenhum movimento nesse sentido, né? Exportação, sim. Exportação hoje é 3% da receita, a expectativa é que só aumente, né? Agora, e é importante para mitigar o impacto do câmbio, né, no custo. Agora, não é só por aí, esse é um caminho, mas quando a gente olha categorias com preço médio maior, margem maior, a gente acaba diminuindo também o impacto da commodity no custo, da commodity na margem. O Té está perguntando, e na América do Sul, né?
Ele está fazendo uma pergunta aqui mais genérica, né? Quais os países da América do Sul com maior potencial de crescimento da demanda? Vou dar uma complementada nessa pergunta aqui. Quais os países da América do Sul que vocês podem colocar esse plano de ataque neles aí? Olha, a gente, assim, uns 4 anos atrás, a gente exportava principalmente para Uruguai e Paraguai, né? De uns 2 anos para cá, a gente começou, assim, além de aumentar as vendas para esses países, a gente entrou no Chile. O Chile teve um resultado muito bom no ano passado, né? A gente está entrando na Colômbia, Peru, Venezuela. Venezuela é um país assim que tem demandado muito, né? Obviamente tem toda uma questão aí no pagamento, né? Tem que usar, sei lá, carta de crédito, então assim, acaba sem para fazer um negócio sem risco, né? A gente começou lá atrás com um carregamento de farinha de trigo, aí faz outro, aí massas, biscoitos, então assim, já tem um fluxo comercial com a Venezuela. Aí mais recentemente começou a América Central, inicialmente com um programa de ajuda humanitária lá no segundo TRI, e o negócio foi ganhando tração, né? Então, assim, a gente já está hoje em 44 países, né? Agora, de América do Sul, principais, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela, né? Aí, além disso, vou sair da pergunta aqui um pouco, mas, assim, tem países da África, Angola, Moçambique, Estados Unidos está indo muito bem com private label, né? Então, assim, estamos estudando também Europa. Então, assim, a gente vê que o nosso produto, ele é competitivo. O Cone Sul a gente atende da fábrica de Bento Gonçalves e os outros países a gente atende das unidades no Nordeste. O Bruno Mambi está perguntando, poderia falar um pouco com relação ao ataque através de representantes da região Sul e Sudeste? A força dos distribuidores que vocês têm para fazer esse ataque que vocês estão fazendo aí. Vamos colocar Centro-Oeste também, né, que também faz parte da região de ataque de vocês. Aí, João, é importante fazer um paralelo com o Nordeste, né? Assim, o Nordeste a gente já tem uma força de vendas própria que chega no pequeno varejo, isso lá desde a década de 50, né? Quando a gente começou a fazer com as combis, né? Quando a gente olha agora a área de ataque, que é o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a gente atende muito bem os grandes clientes. Só que para chegar no pequeno, e aí é normal, né? Não é uma questão de M dias, a indústria inteira funciona desse jeito. É importante trabalhar com o distribuidor. E a gente começou a trabalhar de forma mais estruturada com os distribuidores no final de 2019. Então, a gente criou uma área, tem uma gerência sênior que fica totalmente focada em distribuidor, e a gente colocou aí quase 40 novos distribuidores ao longo de 2020, concentrados no Centro-Oeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, principalmente nessas regiões. O Al está perguntando se vocês estão pensando, não sei nem se você já não tem, né, em ficar presente com escritórios, né, nesses países que vocês exportam, né? E se sim, qual país vocês pretendem começar a ter esses escritórios? A gente começou no ano passado no Uruguai. Já tem um colaborador nosso no Uruguai que atende ali a região Uruguai e Paraguai. Então a gente já está, e os resultados foram muito bons, né? Uma pessoa local, os resultados foram muito bons. A gente está pensando em ter pessoas assim em outros países também, eventualmente até nos Estados Unidos, que é importante para manter o relacionamento com o cliente. O Subo está perguntando aqui se vocês querem fazer uma aquisição no exterior, você já respondeu. O Bala de Prata para a corporação da Piraquê já terminou? Foi atingida a expectativa nessa aquisição? 100%. A integração está 100% concluída. Piraquê não é um CNPJ, é uma marca na arquitetura de marcas da M Dias que está crescendo, ganha share valor, share volume, ganha penetração nos lares, com uma margem EBITDA acima da média da M Dias, porque tem um preço médio maior. Marek fez uma pergunta boa, que é interessante, o acionista saber, em relação a incentivos fiscais, né? Vocês têm, quais são, né? O que representa isso na sua receita, né? E
e o perigo de vocês perderem eles, né? Olha, a representatividade é próxima dos 5% da receita líquida, como a base de cálculo é o trigo, então, se o trigo sobe mais que o preço do produto vendido, a representatividade sobe e vice-versa, né? Então, se olhar historicamente, você vai ver uma representatividade entre 4,5% e 5,5% da receita líquida, né? São contratos formalizados com os estados com vigência de 10 anos. Né? Então, assim, tem uma formalização por trás disso. Né? Historicamente, nunca tivemos uma situação de perder incentivo, né? E normalmente a gente renova. Né? Tem que fazer um CAPEX para renovar, mas até agora a gente conseguiu renovar os incentivos. Mas mesmo assim é muito pouco, né? Então não é um grande risco para o É 5,5% da receita, né? No lucro é importante, né? Historicamente é coisa de um terço do lucro, né? E 5,5% da receita. O Sadão está perguntando quais países vocês vendem também? Você já falou? Né? O Ibicha está perguntando se a empresa já trabalha com linha premium de biscoitos que usa óleo de coco em lugar do óleo de palma. Não. A nossa linha mais premium é a Piraquê, que tem um preço que é 80% acima do preço médio do mercado, né? Tem um preço médio bem elevado, mas ela usa a mesma gordura vegetal, o biscoito tem gordura vegetal, que é a gordura feita com óleo de soja ou óleo de palma. O Mohamed está perguntando, parabéns pelo controle dos custos, empresas líderes repassam os custos para os produtos ou mantêm preço para ganhar share. Parece que vocês não fizeram nenhum nem outro, não? Acho que vocês fizeram, vocês passaram o preço, né? A gente passou antes que a concorrência, né? Tanto no quarto tri, só que no quarto tri a concorrência não acompanhou. Acho que estava todo mundo ali naquele momento ainda de fazer caixa com os volumes maiores pelaquela demanda que foi criada com auxílio e com consumo maior nos lares. Agora, no primeiro tri, a gente já notou que a concorrência acompanhou. Ô, Thiago, começa a parou aqui. Eu ia pedir para ele fazer as perguntas, porque tocou alarme aqui do lado, mas parou. Mohamed está perguntando, comparar share de quarto trimestre de 20 com quarto trimestre de 19 não demonstra muita coisa. Do terceiro trimestre de 20 para o quarto trimestre de 20, me diz, perdeu share. Não, demonstra bastante coisa, ganhou share no ano, né? Um trimestre para o outro foi uma questão pontual, como ele já explicou, né? Eles aumentaram o preço, a concorrência não aumentou, né, Fábio? É isso aí, mas acho que assim, as duas análises são importantes, né, João? Assim, Exatamente. a gente tem que ser transparente aqui e explicar, né? Assim, ano contra ano, você pega assim, um horizonte maior, né? Do terceiro tri para o quarto tri, perdemos share volume? Sim, perdemos. Em biscoitos e massas. Por que perdemos? Porque, assim, a empresa é líder de mercado, ela entendeu que a melhor coisa, a decisão correta naquele momento, já antecipando um cenário de custos difícil em 2021, que é o que está acontecendo, era fazer um reajuste naquele momento, né? E a gente fez o reajuste, é normal, você reajusta na frente, perde um pouco de volume, mas assim, no longo prazo essas coisas se ajustam. Então, assim, a leitura está correta, é importante a gente explicar o horizonte maior e o que aconteceu no curtíssimo prazo também. Tá correto, eu estou falando, só que ele falou que não é importante mostrar de um ano para o outro, é importante, das duas maneiras é importante também. mostrar. Sim. O Léo está perguntando, acho que deve ser até o contrário do que ele está perguntando, a variedade de marcas prejudica alguma coisa na estratégia? Eu acho que deve até facilitar a estratégia.
Olha, assim, trabalhando bem, não prejudica, né? Mas, assim, é importante tomar alguns cuidados, né? Qual é o grande benefício disso? É que a gente tem marcas regionais conhecidas pelos consumidores, esse é um benefício importante. Ao mesmo tempo que tem uma marca nacional como o Piraquê, que, assim, ela vai ganhando espaço, né? E como a empresa tem várias marcas, ela consegue atuar no preço baixo, no preço intermediário, no preço premium, né? Então você não precisa pegar a marca premium e dar desconto para aumentar o volume, né? Senão você acaba diluindo o valor da marca. Então, esse é um grande benefício. Qual que é o cuidado, né? Não dá para pegar o investimento, o orçamento de marketing e dividir em partes iguais, né? Precisa ter um combinado de falar, olha, quais são as marcas que vão receber investimento de marketing. Isso já está decidido, são aquelas 6 marcas que eu apresentei. A Adria, Vitarella, Fortaleza, a Isabela, a Richester e a Piraquê. São essas 6. As outras não recebem, né? Se você colocar um pouco em cada, você acaba fazendo muito pouco, entendeu? Então, assim, é importante tomar esse cuidado. Aí está perguntando para você falar um pouquinho mais dos mercados de nicho, né, como o sem glúten, por exemplo. A gente, assim, a gente olha esse mercado, é nicho. A Mandala, que é a startup que a gente investiu em 2019, fez o segundo aporte em 2020. Assim, são produtos congelados, sem os 20 principais alergênicos e sem glúten. Então, assim, é um mercado que a gente, assim, olha de perto, né? Mas, assim, que para entrar, assim, para dar continuidade, é importante fazer aquisições e parcerias com startups. Então, está no nosso radar, já fizemos um movimento, já terceirizamos também produtos com uma outra startup, então a gente já colocou aí, já deu um primeiro passo nesse mercado. Bade Prata perguntando por que vocês não seguraram o repasse de preço para ganhar sharing em cima da concorrência? Essa pergunta é interessante, pelo seguinte, é lógico, né? Se você fizer isso, você destrói valor, né? Mas a percepção do acionista para ele entender essa questão é difícil, né? Então você consegue explica para eles por que a empresa não pode fazer isso, né? É canibalizar a margem dela para ganhar share, né? Não faz sentido, né? E num contexto como esse, assim, fazer isso de forma cirúrgica numa determinada praça ou com algum cliente para evitar que a concorrência, né, tome algum espaço, ok, né? Mas num contexto de elevação dos custos, né, assim, é importante assim o líder dar o primeiro passo, né? Senão a gente entraria em 2019 com o preço errado para o contexto atual de custos, né? Aí a margem não ia voltar. Entendeu? Acho que assim, o dólar desvalorizou tanto que você pode, tá, você tem mais volume, você alavanca um pouco mais a empresa, mas assim, ia ser muito difícil para a margem voltar. Então é melhor assim, muda o patamar e vai fazendo um outro movimento cirúrgico. E aquela história, né, João? Assim, a gente não olha uma variável só, né? Você tem que olhar um conjunto, né? Então, assim, não é uma escolha tão, vai assim, binária, assim, não, é valor ou é volume, né? É volume ou é margem. Você tem que olhar o todo, né? E achar um equilíbrio. Não, com certeza, faz todo sentido o que vocês fizeram. Só que o investidor, pessoa física, ele não tem todo esse know-how para entender essa balança que a empresa olha, né? De margem, de volume, né? De defesa de share, né? Ele também não pode defender share e ser massacrado ali no retorno, né? Então, é importante você explicar isso para dar um pouco de ferramentas aí para o investidor crescer aí nas suas análises, né? O Rock está perguntando, é parte do planejamento da empresa crescer a receita de exportação para o percentual mais relevante, como 30%? Você já explicou isso, né? Sim. Porque mas vocês não vão fazer o toque de caixa, né? Ele está falando 30%, vocês têm uma receita de 5, 6% de exportação.
Então, vai levar um tempo aí. E aqui, né, ele está falando assim, seria um hedge natural contra o câmbio, muito bom, né? Não seria seria um pouco, mas não tanto, porque seria um hedge natural, nesse caso, funcionaria mais através da dívida, né? A sua questão é mais através do câmbio dos insumos, né? Não através da dívida, porque a sua dívida já está swapizada, já, né? Já está para o CDI. O programa de recompra de ações será para cancelamento ou para algum plano de opções que vocês têm? Se caso vocês tiverem algum plano de opções, qual é a percentual? É grande, não é? E qual é a meritocracia aí do plano de opções? Olha, a gente está... O primeiro plano é um plano de ações restritas, ele não é de opções, né? É de ações restritas. O primeiro foi lançado em 2017, que durou até 2020, e a métrica era o ROIC. E tinha uma diluição máxima de cerca de 0,4%, 0,5%, né? A gente submeteu agora para a Assembleia um plano novo, né? Faz poucos dias que a gente arquivou, né, o documento para a Assembleia, e aí esse plano novo, ele também é um plano de ações, né, que tem uma diluição de cerca de 1%, e aí, assim, a meta do primeiro era o ROIC, a meta desse novo é o preço da ação a partir de um determinado momento, sendo ajustado pela inflação e mais um índice. Então, a gente tem hoje, assim, uma diluição máxima contratada de 1,5%, 1,3%. Mas esse programa de recompra, então, é para cancelamento, é para tesouraria. Ele pode também pode, assim, a gente lançou o programa... É grande? Esse programa é grande ou é só 1%? Não, ele vai mais. No máximo, ele vai até 8 milhões de ações, né? Ele é 10% até 10% do free float, né? Que isso é o equivalente a 2,5% da empresa. Legal. Vários feedbacks aqui para você, que estão... A turma gosta muito da sua apresentação, né? O Jacaredo, né, que é do Mato Grosso do Sul e é da área do Centro-Oeste, aí onde vocês estão expandindo, ele está perguntando como estão as barreiras de expansão para os estados. Não são o ponto forte da empresa? Aqui no Mato Grosso do Sul não vejo muito das marcas da M Dias. Tá certo, porque a gente começou a atuar faz menos de um ano na região, né? E a gente está trabalhando principalmente com um distribuidor que é líder, um dos líderes da região. Então, assim, os volumes estão ganhando tração. Então, ele está certo. Talvez acho que ele ainda não está encontrando, né? É sinal de que, assim, de que a empresa que tem 1/3 do mercado tem muita área para crescer, né? Tem muita área para crescer. E para chegar assim, em todos os consumidores, tem que assim, usar distribuidor nessas regiões que a gente não tem força de vendas, né? Senão vai demorar muito. Estou torcendo para eu não encontrar no supermercado esse biscoito maltado hoje à noite, mas já vi que você eu vou encontrar. Eu te mando. Não, mas eu já vi que eu vou encontrar. Aqui é cheio de piraqui aqui em Itatiba. Aqui em São Paulo é lotado, tô perdido. Já vi que eu vou engordar hoje. Mas você não falou da Argentina, o Azul está falando. Vocês estão fazendo com a Argentina ou está tendo algum problema lá com as questões aí, que várias empresas estão tendo dificuldade lá com a questão de exportação para a Argentina? A gente não exporta muito para a Argentina, viu? Mas não tem nada pontual. Acho que lá assim, é um mercado forte que tem marcas fortes. Então, acho que é um pouco mais difícil entrar, né? E até pela assim, imigração italiana, assim, tem marcas fortes também em massas, né? Agora, do lado da importação do trigo, a gente teve alguma dificuldade no final do ano passado, né? Teve uma greve, mas parece que a situação já deu uma boa normalizada. O mestre Yoda está perguntando, no plano de expansão, vocês cogitam novos produtos? Apenas de mercearia seca ou outros produtos? Não, vocês fazem bastante outros produtos também, né? Então, como integrar as startups da Germinar com a M Dias?
Tem que fazer isso assim, tudo no seu tempo, né? Porque integrar logo no início pode ser ruim para startup, né? Então, assim, é trabalhar com a startup para garantir que os recursos vão ser colocados no lugar certo, né? Exemplo da Mandala, onde a gente colocou o aporte? Na produção, né? Que é um produto que vai ser lançado daqui a pouco, que é muito bacana, né? Na produção, no e-commerce. Então a Mandala assim mudou totalmente o site, né? Fizemos lá no início do relacionamento assim a gente abriu as portas para a Mandala entrar no varejo, né? Foi bem, mas o que a gente está vendo agora assim, é que a marca ela é mais forte no e-commerce. Então a gente decidiu colocar mais recursos no e-commerce. E ali, assim, entre e-commerce e produção, a gente colocou quase 100% do nosso investimento. Palmitão está perguntando, nos países de exportação... Desculpa, João, mas assim, quem gere a empresa, quem toca a empresa, são os fundadores, é a Adriana e os dois sócios, né? A gente montou uma governança que tem um conselho consultivo, a gente conversa muito, a gente coloca outras pessoas da M Dias em contato, da inovação, estamos trabalhando agora para colocar o marketing, mas assim, quem está lá no dia a dia assim, são os fundadores da empresa. Palmitão está perguntando, nos países de exportação, vocês têm um projeto estratégico de marketing? A gente começou a fazer algumas iniciativas, né, nos países que a gente já tem alguma escala, mas ainda não em todos. Precisa ter uma escala mínima, né? Uruguai, Paraguai, a gente faz algumas campanhas, na África, se eu não me engano, a gente também faz, né? Mas assim, muito menos do que é feito no Brasil. Precisa chegar numa escala mínima para, se não você faz, o consumidor não acha o produto na gôndola, né? Então, tem um mínimo aí de volume para isso funcionar. O Câmbio está fazendo uma pergunta, que na teoria, sim, é uma pergunta até muito simples, que você até já respondeu até. Mas eu acho que eu entendi o que na verdade ele quis perguntar, que é... Ele está dando parabéns para você primeiramente, né? Então, ele está perguntando, na sua opinião, com os custos dos insumos continuam aumentando, como isso deve impactar na M Dias e no setor como um todo? É óbvio que a pergunta é que sim, né? Que a resposta é que sim. Mas acho que ele quer entender o seguinte, como vocês subiram o preço no quarto trimestre e o setor como um todo não subiu, né? Então, esse aumento, ele vai forçar o setor a acompanhar esse aumento de preço, né, em algum momento, não é isso? É isso, e a gente subiu mais um pouco no começo do primeiro trimestre, e dessa vez a gente viu que a concorrência acompanhou. Pretende aumentar o share na Piraquê, na região da defesa? Se sim, como? Acho que na Piraquê, na região da defesa, deve ser ataque lá, né? Porque lá... Pois é isso aí. Tá perfeita a colocação. Porque era zero, né? Não tinha. Lá. Então você parte da base zero, né? 2018 é uma base zero. É isso aí. Vou incorporar isso daí no meu discurso. Tá bom. Fica à vontade. Bala de Prata, para poder explicar melhor o plano de opções, foi falado que uma das métricas seria o preço da ação, é isso mesmo? Plano de opções, né? É de ações, é um plano de ação, plano de ação restrita. Plano de ação, plano de opções, baseado em preço, né? A gente torce um pouco o coisa, porque normalmente dá, mas nem no caso de vocês é muito pequenininho, né? E vocês devem ter outras métricas também, não é só o preço, né? Você mesmo falou, né? A gestão tem outras métricas, tem receita, EBITDA, margem, né? Aí cada um tem suas metas setoriais. Porque você já viu aquele negócio, né? Cachorro com mordida de cola tem medo de linguiça, né? Então você pega uma IRB, por exemplo, né? Que o grande problema dela foi justamente o plano de opções com preço de ação, né? No preço da ação, né? Daí eles tacaram lá tudo que fizeram lá. Claro que não. A gente não só tô querendo explicar para você o porquê da pergunta.
Mas a preocupação é válida, né? Tem que garantir que a governança funcione, né? Então, assim, Justamente. passa por comitê de auditoria, pela diretoria estatutária, que tem os controladores da empresa, conselho de administração, como qualquer plano, né? É importante ter a governança. O Jacaré está perguntando, pelo que ele está vendo, o maior desafio na expansão das regiões são encontrar distribuidores? Acho que não é o maior desafio, não. Acho que tem um conjunto aí de desafios, né? Assim, é ter as marcas certas, né? É difícil você trazer uma marca do Nordeste e colocar nas outras regiões, né? Então, assim, é importante adquirir marcas aqui, que foi o caso da Piraquê, né? Ter os distribuidores, a gente montou um time, esse time mapeou os distribuidores, em um ano a gente fez parceria com quase 40, né? Acertar preço, tem infraestrutura, então foi importante montar, investir no moinho de trigo em Bento Gonçalves. Então, assim, é um conjunto. A questão dos distribuidores é importante, mas não diria que é o principal desafio. O Nasser está perguntando, está dando parabéns para você, né? É, como a Piraquê tem um terço do mercado, até onde você pode expandir esse share? A M Dias tem um terço. Piraquê não, MD, desculpa. A M Dias, assim, João, no Nordeste a gente tem 60%, né? Tem oportunidade ali? Tem, algumas subcategorias, né? Agora, no resto do país a gente tem 20%, entendeu? Aí que está a oportunidade, assim, não consigo te dizer até quando vai chegar esse share, né? Mas a maior oportunidade está, assim, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que a gente só tem 20%. O Palmitão está fazendo uma pergunta, eu vou aumentar a pergunta dele, porque fazendo uma. Eu conversei bastante com a Minerva, tem um bom relacionamento com a Minerva, que eles falaram que a China está para dobrar a classe média até 2027, né? E o Palmitão está comentando uma coisa, que a África, né? A China vem investindo muito forte na África, né? Praticamente faz sentido, porque está muito perto ali, tem área plantada tal, né? País. Se esse investimento da China, consequentemente, vai trazer o povo aí para a cidade, para aumentar a classe média, né? Vocês estão vendo esse aumento de, de PIB por pessoa? Vocês estão vendo essa migração de classe social ali na África, que pode impactar em um mercado muito forte para M. né? Como vocês já desenvolveram produtos aí na África, como a manteiga que não derrete, né? Sem dúvida, assim, e a África, do lado da exportação neste momento, podemos até pensar em algo inorgânico mais para frente, e a gente já até fez algumas visitas, né, em alguns países no passado, a gente está vendo exatamente isso, né, população jovem, aumentando indo do campo para a cidade, a gente já teve conversas com bancos que são muito ativos na região, né? Então, assim, sim, a gente tem a mesma visão. E é o que a gente vê, assim, é o nosso início, né? Assim, essa exportação, mas tem um mercado muito promissor, muito promissor. A Basta tem uma vantagem, a gente está no mundo inteiro, né? Então, o Aslan está em Angola, né? Então, ele está falando que lá estão restringindo bastante as importações de produtos de qualquer maneira. Imagino que não seja tão relevante para medidas por enquanto. Vocês estão vendo essa questão em Angola, que deve ser um país relevante para vocês lá na África, de restrição de importação? Estamos sim. O nosso diretor de compras de exportações ele já fez essa colocação para a gente. Sim, a gente está. Acho que assim, não impactou ainda as nossas exportações de forma substancial, mas a gente viu sim essa situação. É uma coisa política, de câmbio? Olha, eu não sei não tenho assim um conhecimento muito profundo do assunto, viu, João? Mas assim que a gente sim observou essa situação. Agora, Angola não é
Quais são os principais países hoje? Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Venezuela, Chile. Esses, se eu não me engano, foram os 5 principais do ano passado. Ele tá complementando aqui embaixo que é o preço do petróleo, lá é forte o petróleo, né? Então o preço do petróleo caiu, deve ter menos divisa, né? Então eles estão dificultando a importação, com certeza. Estão segurando as divisas. Bala de Prata perguntando, entrar no mercado interno chinês iria expandir muito as vendas MDs, né? Com certeza, né? Mas tem algum plano? Não, porque o produto, assim, pelo que ele tem de valor agregado, ele não viaja até lá. Aí não chega competitivo. Fábio, queria agradecer muito você. Foi muito interessante. Temos aí uma quantidade enorme de views, tá? Você viu pela quantidade de perguntas, né? Foi muito bacana, é muito bom ter as perguntas, porque a gente vai dialogando, né? E tem que esclarecer as dúvidas, não pode deixar ninguém com dúvida. Quando que eu ia saber do negócio da Angola, né? 1000 pessoas pensam muito melhor do que uma, né? Uma ou duas. Então, eu gosto muito dessa parte de perguntas e respostas também. Quero pedir para o pessoal aí que eu vou colocar lá na baixa para dar o feedback, para me mandar para o Fábio depois, para vocês postarem lá no feedback de vocês, né? Postem o que vocês acharam, porque sempre é bom para melhorar aí o futuro. Quero agradecer muito ao Fábio, ao M. Dias, ao Rodrigo aí, que também sempre está interagindo com o pessoal da Bastra aí, offline, né? Offline não, online, mas não aqui na hora aqui da live, né? Lá dentro lá do departamento, né? Dessa vez ele não pôde participar aqui diretamente. Então, Fábio, tudo de bom. Espero que você tenha gostado e a Bastra está sempre à disposição aí para vocês aí, do que vocês precisarem. Não, legal, João, obrigado de novo pela oportunidade, assim, a gente já abre aqui a agenda para a próxima interação, e assim, quem ficou com alguma dúvida ou quiser fazer comentário, entre em contato comigo, com o Rodrigo, a gente vai ter sempre assim, a toda disposição para responder o mais rápido possível. Thiago?